Boa noite, bem-vindos a mais um encontro quinzenal, né, onde falamos de diversos assuntos referente ao desenvolvimento comportamentais para equipes e líderes dentro das empresas. Para quem não me conhece, está participando pela primeira vez, eu sou Eliude Tavares, e atuo com o desenvolvimento comportamental nas organizações. Hoje nós vamos falar sobre atendimento ao cliente, né? Esse final de ano, né? Dezembro é o melhor mês mais agitado do comércio, que é por conta do Natal, né? A melhor data do comércio. E vamos falar um pouquinho sobre a questão de atendimento ao cliente. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos lá. Hoje é o que nós vamos falar, né? Sobre atendimento ao cliente, atendimento 5 estrelas. Como chegar a esse atendimento, como transformar esse atendimento em resultados, né? Como o bom atendimento, como aquele atendimento que a sua empresa fornece ao cliente pode ser transformado em resultados. Quantas empresas, vamos começar com algumas perguntas, né? Para fazer uma reflexão um pouco sobre o nosso negócio. Quantas empresas vendem exatamente o que você vende? Quanto custa conquistar um novo cliente? Né? Aquele custo não só um custo financeiro, né? Não só um custo, tem todo um custo operacional por trás, com marketing, com o próprio atendimento, com gerar essa confiança desse novo, conquistar a confiança desse novo cliente, né? Então, tem um custo bem maior aí, né, para um novo cliente. Nós sabemos que é muito mais barato vender para o mesmo cliente do que conquistar um novo cliente. Então, aquele cliente que já foi, já passou por esse primeiro processo, é muito mais barato, né, em termos, como eu falei, não só financeiro, mas de energia, vender para esse mesmo cliente, né? Então, fidelizar esse cliente. De acordo com Philip, né, é considerado o pai do marketing, conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter o cliente já existente. Então, é muito mais é, caro conquistar o novo do cliente do que manter o cliente que já é seu cliente, manter esse cliente. Mas o que faz um cliente escolher você e não o seu concorrente? É a qualidade da experiência que você é capaz de proporcionar para o seu cliente. Então, muito se fala dessa tal experiência, muito se fala está se falando muito dessa experiência do cliente, desse atendimento 5 estrelas. Mas o que é essa experiência, né? Qual é essa experiência que a sua empresa oferece para o seu cliente? O que é um atendimento 5 estrelas, né? Então, primeiro eu vou falar para você o que não é um atendimento 5 estrelas. Um sorriso ou simpatia. Isso é educação. Educação é a base, é primordial, é o básico, é o obrigatório.
né? Então, não tem como você atender um cliente sem uma boa educação. Então, não é um atendimento 5 estrelas, é o que é obrigatório no seu atendimento. Uma ação pontual, não é. Não é aquela ação de Dia das Crianças, aquela ação de Natal, aquele momento pontual e específico que está acontecendo na sua empresa. Não é. Responsabilidade apenas de linha de frente, daquele representante de atendimento, daquela pessoa que atende e que tem um contato direto com o cliente. Não é apenas responsabilidade daquele profissional, né? Daquele profissional que atende o telefone, daquele profissional que tem aquele atendimento presencial com o seu cliente. Então, o que é um atendimento 5 estrelas? É uma experiência positiva que surpreende e encanta o cliente de modo único e inesperado, que faz com que os clientes voltem e resulte em uma vantagem competitiva para a sua empresa e para você. Então, vai além de todos aqueles pontos, vai além do básico. Então, essa experiência, né, que tanto está se falando no atendimento ao cliente, vamos ver mais para frente alguns pontos onde a empresa deve focar para que isso realmente, esse contato com o cliente realmente seja uma experiência positiva para ele, porque pode ser uma experiência negativa. E aí tem todo a consequência negativa por trás, né? Então, é uma experiência positiva. E aí vem esses 3 pilares de atenção. O seu quadro de colaboradores, sua estrutura e os seus processos, né? Então, aqui tem uns 3 pilares de atenção, 3 principais pilares de atenção: seus colaboradores, a sua estrutura e os seus processos. Você, como líder, como empreendedor, gestor do seu negócio, é 100% responsável pela cultura de atendimento da sua empresa. Por que uma cultura de atendimento? Porque o atendimento não é só aquele momento que está com o cliente, ali faz parte da experiência do cliente. Mas a cultura de atendimento é quando toda a organização, toda a empresa, todos os colaboradores estão voltados para melhor atender o cliente da melhor forma possível. Um financeiro, e aí eu vou deixar aqui como exemplo, não é o vendedor, o atendente fecha aquela venda, aquele contrato com o cliente, seja produto, serviço, como for. Só que não é o atendente que gera o boleto, né? Se for pago o boleto, que faz a cobrança desse processo. Então, se o financeiro, se o profissional, se o setor financeiro ou o profissional que está trabalhando no financeiro também não tiver dentro dessa cultura de melhor atender esse profissional ou esse cliente, pode gerar uma experiência negativa para o cliente. Então, não é só aquele momento de venda, não é só aquele momento de fechamento de contrato, e sim todos os momentos de contato com a empresa, né? Pode ser financeiro, né? Pode ser de cobrança. Então, enviar um boleto. Eu tenho um financeiro e aí o financeiro gera e envia o boleto por e-mail. Pode ser um cliente que não tenha o hábito de checar os e-mails. E aquele boleto ali pode ficar esquecido e não ser pago. E aí vai gerar toda uma insatisfação do cliente, um boleto em aberto da empresa, aí vai gerar uma cobrança,
né? Então, vai ter toda uma consequência. Então, dentro do processo financeiro, com o profissional do financeiro, pode ter uma forma, né, de confirmação, de recebimento, né, uma confirmação de e-mail gerado no próprio processo de envio. Então, é toda a experiência de contato que o cliente tem com a sua empresa. E aí sim, por isso uma cultura, porque todos os setores e profissionais, inclusive o gestor, deve ter esse foco no melhor atender o cliente, em gerar uma experiência positiva para o cliente. O jeito Disney de encantar, né? Quando se fala de atendimento, é, de praxe, né? É como que meio que uma regra falar da Disney, falar do jeito Disney de encantar clientes. Por quê? Mas porque o jeito da Disney atender os seus clientes é tão falado. Atendimento de qualidade significa superar as expectativas dos convidados e prestar atenção aos detalhes. Aqui a gente já começa com uma diferença, né? O Walt Disney, ele não chama os clientes de clientes, ele chama de convidados, chamado, né? Então, a Disney, né, não chama seus clientes de clientes, e sim de convidados. E aí vem a magia do atendimento na prática. E aqui a gente tem. Lá são convidados, os clientes são os convidados, por quê? Porque eles são recebidos. Os colaboradores são o elenco, né? Então estão ali para um espetáculo. E a infraestrutura, a estrutura é o cenário, né? Então, é todo um espetáculo montado para aquele convidado que vai participar do evento. Então, é a magia acontecendo. E o que acontece nessa magia da Disney? É a magia do atendimento, a magia do elenco, do cenário, do processo e da integração, que junta todos esses pontos. Atendimento. Gestologia é a ciência de conhecer e entender os clientes, necessidades, desejos, percepções e emoções dos convidados. Você não constrói nada sozinho, você descobre o que as pessoas querem e constrói para elas. Então, esse conhecer o seu cliente, conhecer o que o seu cliente deseja, é muito importante para gerar a experiência positiva para ele. Um cliente, você tem que entender qual é o seu público-alvo, o que é que ele deseja, o que é que o seu cliente quer, e gerar isso, e buscar satisfazer esse querer, esse desejo, né? Então, não é só o produto de qualidade, não é só o serviço de qualidade, é toda a experiência de contato. O elenco. O elenco são os colaboradores, porque não existe o show sem um elenco, não existe uma empresa sem os seus colaboradores. E ninguém dá o que não tem. Então, para ter um bom atendimento, para ter um atendimento 5 estrelas, eu preciso ser um profissional 5 estrelas, né? E não colocamos as pessoas na Disney, colocamos a Disney nas pessoas. Então, é ter essa cultura de atendimento nos seus colaboradores. O cenário é a sua infraestrutura. A sua infraestrutura precisa atender os seus clientes, né? Pode ser uma estrutura física,
uma estrutura virtual, que tudo hoje está muito online, então precisa ter um processo, se o produto ou serviço é online, então precisa ter um processo que atenda à necessidade do seu cliente, né? Se é um contato mais rápido, um estoque que atenda. Então, é a magia do cenário é a questão da infraestrutura, né? Da infraestrutura do que sua empresa tem para oferecer ao seu cliente. Tudo faz diferença. Significa que cada detalhe é importante, uma vez que todas as maçanetas, as salas de jantar, tudo transmite uma mensagem ao convidado e precisa ser feito com o máximo de atenção possível. Então, tudo dentro do seu processo de infraestrutura da sua empresa precisa passar uma mensagem para o cliente. Separe o palco dos bastidores. Então, aquele atendimento para o cliente é o show, é o palco. Então, os bastidores são os bastidores, ficam nos bastidores. O processo. Processos são aquelas atividades, né? As atividades corriqueiras da sua empresa, e elas também precisam estar focadas, e esses processos também precisam estar focados na melhor experiência para o cliente, como eu falei. Tem um processo no financeiro que visa a melhor experiência para o cliente, né? Então, não só aquele momento de fechar a venda, de fechar o contrato. É todo o processo, todo o momento que o cliente tem contato com a sua empresa, seja para pedir uma informação, para fazer uma reclamação, para tirar uma dúvida, para pagar um boleto, ele precisa ter ali a melhor experiência possível. As empresas são formadas por vários processos e todas as partes envolvidas precisam estar alinhadas com padrões e sincronizadas em todos os sentidos. Então, tudo na empresa, ele precisa estar voltado para a melhor experiência do cliente. E a integração. A integração trata-se do processo de reunir todos os elementos de qualidade e criar a experiência completa. O elenco, o cenário, os processos, pegar tudo isso e juntar. O atendimento de qualidade é definido como prestar atenção aos detalhes e superar as expectativas. E aí o que é que acontece? Acaba que por ter uma certa fama, as expectativas são muito altas na Disney, né? Então, a mesma coisa vai acontecer na sua empresa. O cliente vai ter uma expectativa aqui, e aí vai passar por aquela experiência, vai ter aquele contato com a sua empresa e vai superou as expectativas. Nossa, que legal. Então, ele já vai ter esse vínculo, ele já vai esperar aquele grau de atendimento nos outros atendimentos, nos outros contatos que ele tiver com a sua empresa. Então, sempre essa cultura precisa estar fortalecida justamente por isso, para poder suprir, né, e atender essa expectativa, né, que o cliente vai ter da sua empresa. Aqui nós vamos falar de dois autores, né? Dois pesquisadores de atendimento ao cliente, né? Que esse é o Leonard, né? E para o Leonard, os clientes avaliam 5 fatores, que ele chamou de fatores César. A confiabilidade, que é a capacidade de cumprir com os combinados. Então, a empresa combina e ela cumpre. E aí o cliente avalia, não, a confiabilidade dessa empresa é positiva. A empatia,
que é aquele cuidado e aquela atenção que a sua empresa dá ao indivíduo, ao cliente, né? Então, essa empatia também é avaliada. Segurança. A segurança é aquele conhecimento que a sua empresa tem sobre seu produto ou serviço, sobre o produto ou serviço que está oferecendo. E como isso é comunicado ao seu cliente, de forma segura, de forma clara, né? Então, isso aí é a segurança que os clientes avaliam. Aparência, a infraestrutura, né, o seu processo de suas instalações físicas, né, caso tenha, a aparência dos seus equipamentos, a aparência dos seus colaboradores. E aqui eu abro um parêntese para falar que não é beleza, é passar a sua cultura de atendimento, a sua cultura organizacional através da infraestrutura da sua empresa, através dos seus equipamentos, através dos seus funcionários, né? Então, se você tem aquela cultura moderna, então isso vai ser passado para os seus clientes através da aparência dos seus funcionários, da sua infraestrutura, de como tá, qual a cor, né? Então, não é aparência no sentido de beleza, porque aí cada um tem a sua opinião, né? E sim a aparência de transmitir a sua cultura. Resposta. Resposta é a capacidade da empresa atender aquele cliente. Então, uma reclamação, um retorno de uma reclamação, um retorno de uma dúvida, o estoque, se tem aquele produto em estoque, tempo de espera para um contato. Então, esses são os 5 fatores, os fatores César, que o cliente avalia no seu atendimento. Aqui é o quem, né? Então, para ele, o que é um atendimento 5 estrelas? São os pilares de atendimento, o ICARI, né? Que aí vem o serviço ideal, que é aquele encantamento do cliente, né? Aquele produto ou serviço que encanta, atende às expectativas e supera. A cultura de atendimento, que é o que eu já falei, ter todos os profissionais e todos os setores voltados para gerar melhor experiência para o cliente. A atenção, que é a atenção aos detalhes, conhecer o seu cliente, saber o que ele precisa e, e atender isso de forma satisfatória. Receptividade, né? É o desejo de atender, né? Aquele desejo sincero em atender as necessidades e os desejos do seu cliente. Empoderamento. O empoderamento é incentivar, né, a implementar a visão de serviço, a visão, a cultura. Então, é aquele incentivo aos funcionários, aos processos, até aos próprios clientes, em implementar aquela visão que a empresa tem. Esses pontos abordados, né, esses pontos que a gente falou agora, eu abordo no meu workshop em treinamento de atendimento, né? O workshop e o treinamento, eles são baseados nesses pontos, né? Construindo um atendimento 5 estrelas, né? O atendimento, primeiro, o atendimento. Torne-se um especialista, né? Então, você precisa entender o que o seu cliente quer. Ele precisa entender, saber o que ele quer para poder atender aquilo ali e superar. Criar um perfil de convidado, saber qual é
o perfil dos seus clientes, né? E aí você vai acessar essa bússola para processar essas informações. Como é que eu posso atender essa expectativa? Como eu posso superar essa expectativa? Determine padrões de atendimento. Não é um robozinho, né? Cada ser humano é único, mas o que eu quero transmitir para o meu cliente? E aí, aquele funcionário precisa transmitir aquela cultura, precisa transmitir aquela intenção. Reconheça os principais sistemas de prestação do seu atendimento. Então, você tem que entender dentro da sua empresa o que é principal dentro daquele sistema ali para o atendimento do seu cliente. Elenco, os funcionários, cause uma primeira impressão memorável. Então, os seus funcionários, principalmente os de linha de frente, os que estão de direto contato com o público, precisam estar adequados com a cultura da sua empresa. Eles precisam transmitir essa cultura. Primeiro, comunique o coração e a alma da sua empresa, que é justamente essa transmissão de cultura, essa cultura de atendimento, onde você chega em empresas, você já percebe a identidade daquela empresa. Fale a linguagem do atendimento. Primordialmente, vista-se para o atendimento. Então, a roupa dos seus funcionários, a sua, né? Porque também você faz parte da sua empresa, precisa transmitir essa cultura. Determine um conjunto de orientações de apresentação. Então, ali também é o padronizar aquele atendimento. Como deve se apresentar? Como o elenco deve se apresentar? E uma cultura de apresentação, né? É estimular, desenvolver processos. Tenha procedimentos com foco na experiência do atendimento, na experiência do cliente. Então, é ter todo aquele conjunto, todo o conjunto, todas as engrenagens da sua empresa precisam estar voltados para o cliente. Treine, treine, treine e treine suas equipes. Depure continuamente os processos de atendimento, revisar, verificar se realmente está fazendo efeito, ter esse feedback dos seus clientes, onde pode melhorar, né? Então, é ter esse contato para poder melhorar os processos. Para finalizar, venda experiência o tempo todo, né? Então, você não vai vender só seu produto, seu serviço. Você vai vender aquela experiência, aquilo que o cliente vai vivenciar com você dentro desse processo. Supere as expectativas e desenvolva o fator uau. Nossa, que bom passar por aqui. Foi ótimo estar aqui. É essa experiência. Pergunte: como podemos fazer isso juntos? Não importa o que faça, faça bem feito. E aí eu deixo para você uma pergunta de reflexão. Quantas estrelas sua empresa é hoje? Hein? Avalie. Se precisar de ajuda para essa avaliação, pode entrar em contato comigo. Até a próxima!